Muito tem se falado da situação na Europa, que começou lá com a pandemia e agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a situação dos imigrantes, né? Muita gente está saindo do país devido à situação política, buscando melhores condições de vida, e muito tem se falado que não vale mais a pena vir para trabalhar na Europa. Bom, eu como alguém que está atualmente trabalhando aqui, tenho visto muitas vagas para a área de SAP aqui na Europa. A pergunta que eu faço é: será que compensa ainda vir trabalhar na Europa com SAP? Fique aí que a gente vai fazer essa análise de uma pesquisa salarial feita pela consultoria Red, que é especializada em SAP, e a gente vai analisar e fazer uma proporção entre a média, entre o salário mínimo de cada país, para saber se realmente ainda está valendo a pena ou não. Antes de mais nada, como é de praxe, peço para vocês curtir o vídeo, ativar as notificações, compartilhar para atingir o maior número de pessoas e potenciais consultores e pessoas interessadas em trabalhar com SAP, e também fazer o nosso canal crescer para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Conto com vocês aí. Bom, antes de começar a análise, eu gostaria de fazer algumas observações aqui. Primeiramente, a média salarial que a gente está fazendo é baseada na pesquisa da consultoria especializada em SAP, uma consultoria internacional chamada Red SAP Consulting. A gente vai deixar o link aí dessa pesquisa, e para você acessar os serviços e conhecer mais sobre a Red SAP Consulting, vamos deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá. Os salários mínimos foram pesquisados de diversos locais, diversas fontes, pois não tem uma única fonte, uma base oficial. E além disso, alguns países não possuem salário mínimo oficial divulgado. Então, para esses casos, a gente teve que pesquisar em diversos sites e fontes dos próprios países. Porém, isso pode ser que seja um pouco... não seja a real situação. É baseado na pesquisa rápida que a gente fez aqui. Vale lembrar que os salários, tanto mínimo quanto o de SAP, são brutos, ou seja, cada país tem uma carga tributária diferente. A carga tributária aqui na Europa ela é bem pesada. Além do que, alguns países possuem regras para incentivos fiscais, como o que eu conheço, por exemplo, na Holanda. Estou levando em consideração que os salários mínimos são o mínimo para sobreviver em cada país. E existem diversas opiniões com relação a isso. Como, por exemplo, tem locais dessa pesquisa que o mínimo não é suficiente. A gente sabe que Portugal, por exemplo, está com uma dificuldade muito grande. Os valores imobiliários em Portugal estão bem altos, estão bem altos comparado com o salário mínimo do país oficial. Os requisitos para trabalhar em cada país pode variar pelo país e também pela vaga, mas lembrando aqui que ter inglês é essencial e é o mínimo para você conseguir uma vaga em diversos locais. Isso mesmo falando de países que não têm o inglês como língua oficial, como Portugal e Espanha, o inglês está sendo um requisito mínimo, tá? Isso está sendo algo muito geral. Pode ser que em algumas vagas não tenham inglês, pode, você até consegue, mas em algum momento você vai precisar, e a empresa vai precisar de alguém que tem inglês, ela vai dar preferência para quem tem inglês. Eu estou levando em consideração os salários como contratados permanentes, ou seja, funcionários da empresa, né, da determinada empresa que te contratou, e não como freelancer, que em geral o valor é maior, mas não possui aqueles benefícios, né? Não estou levando em consideração os benefícios, como por exemplo bônus, celular, carro e outros benefícios, pois isso varia de país e também de empresa. Tá? Um destaque aí podemos dar um destaque para a Suíça, que possui o maior salário entre os países pesquisados, e também a Polônia e Grécia, que possui a maior proporção entre salário SAP versus salário mínimo. Lembrando que nesse vídeo nós estamos fazendo uma comparação entre salário SAP, divulgado pela pesquisa salarial da Red Consulting, e salário mínimo, fazendo uma proporção, considerando que o salário mínimo é o mínimo para sobreviver nesses determinados países. Tá? E dessa forma que a gente está fazendo essa análise. Aí agora, é lógico que tem especificidades de cada país, como língua, como cultura, como clima, que vale você fazer uma pesquisa aí antes de focar e decidir qual país que você quer, decidir qual país que você pretende migrar. E focar os seus objetivos nisso. Nós vamos dividir os países que a gente vai analisar em grupos, assim como foi dividido na pesquisa salarial, tá? Entre Benelux, Leste Europeu, DACH, França, Escandinávia, Sudeste Europeu e UK, né? United Kingdom, que é composto por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.
Então vamos começar falando da região de Benelux. Benelux é composto pelos Países Baixos, conhecido como Holanda, também a Bélgica e Luxemburgo, tá? Luxemburgo está bem alta. Então, começando pela Holanda, nós temos um salário mínimo aí de 1.756 euros, um salário de SAP de em média de 7.461 euros, uma proporção de 4,25 vezes um salário mínimo. Tá? Bélgica, 1.842,99, um salário SAP de 5.817,50, uma proporção de 3,16, tá? Ou seja, 3 salários mínimos. O salário SAP são 3 salários mínimos. Luxemburgo, que tem um salário mínimo alto, um dos mais altos da Europa, de 2.313 euros. O salário SAP, segundo a pesquisa, um salário SAP de 6.935,83, uma proporção de 3 vezes. Um salário um salário consideravelmente bom. Leste europeu, temos apenas dois países que foram contemplados aí nessa pesquisa, falando de salário fixo, falando de vagas permanentes, tá? Temos também vagas de freelancer, mas eu não quis envolver os salários freelancer para a pesquisa não ficar muito longa e complexa, tá? Então nós temos 2 países, a Polônia e a República Tcheca, tá? Curiosidade, esses países têm a maior proporção de salários, proporção entre salário SAP versus salário mínimo de toda a Europa praticamente. Então, falando da Polônia, 642 euros o salário mínimo, relativamente baixo, e um salário SAP de 5.000 euros, ou seja, uma proporção de 7,79 vezes o salário mínimo. República Tcheca, 655 euros o salário mínimo, 5.416 o salário SAP, ou seja, uma proporção de 8,27, uma proporção bem grande, ou seja, é um salário muito bom, um salário razoavelmente alto para se viver em qualquer um desses países. Lembrando que na Polônia se fala polonês, e na República Tcheca se fala o tcheco. Tá? Em uma viagem que eu fiz recentemente para a República Tcheca, não era todo mundo que falava inglês. Não era tão comum você encontrar pessoas que falavam inglês quanto você consegue ver em outros países, como aqui na Dinamarca, na França, em Portugal, na Itália. Vamos lá, a região de DACH, eu não sei se é dessa forma que se fala, tá? Mas é composto pela Alemanha, pela Áustria e pela Suíça. Tá? Então na Alemanha nós temos um salário mínimo de 1.744 e um salário SAP de 6.679, uma proporção de 3,8. A Áustria, 1.500 euros e o salário SAP de 5.495, uma proporção de 3,6. E na Suíça, um salário mínimo de 3.864,87 e um salário SAP de 10.208. É impressionante, é o maior salário SAP encontrado de todos os países da Europa nessa pesquisa, tá? Porém, a proporção é de apenas 2,64, ou seja, é um salário ótimo? Sim, é um salário ótimo, porém o custo de vida na Suíça também é caríssimo. Lembrando que na Alemanha se fala o alemão, é claro, na Áustria também se fala o alemão, e na Suíça se fala o alemão, o italiano e o francês, tá? Então são as três línguas oficiais aqui da Suíça. Bom, na França nós temos um salário mínimo de 1.646, enquanto o salário SAP pesquisado por lá foi de 5.330, uma proporção de 3,24, tá? Curiosamente, eu não sei porque a França não entrou em nenhum dos grupos os quais a pesquisa foi dividida. Então vamos lá, Escandinávia, da Península Escandinávia. Então a Escandinávia é composta pelos países Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, tá? São países excelentes, conhecidos pela altíssima qualidade de vida em qualquer um desses países. Atualmente eu estou falando aqui da Dinamarca, tá? Então posso dizer com propriedade que esses salários, baseado em propostas que eu recebi e que tenho pesquisado, estão muito condizentes, sim. Então vamos lá, salário da Dinamarca, o salário mínimo, não existe um salário mínimo oficial em todos esses países da Escandinávia, tá? Os salários daqui são ditados, vamos dizer assim, são negociados diretamente entre os sindicatos e as empresas. Eles variam de cada setor, por função, por atividade. Então não existe um salário mínimo oficial para nenhum desses países, tá? Então na Dinamarca, um salário mínimo extraoficial é de 2.285 euros. E o salário SAP é impressionante, de 8.041 euros, ou seja, uma proporção de 3,5.
Na Suécia, um salário mínimo extraoficial de 2.706 e um salário SAP de 5.795, uma proporção de 2,14. Noruega, um salário mínimo de 1.973 e um salário SAP de 6.708, uma proporção de 3,4. Finlândia, um salário mínimo de 2.000 euros e um salário SAP de 5.875, proporção de 2,94. Posso dizer, pela minha experiência aqui na Dinamarca, que está divulgado na o salário que está divulgado na pesquisa é suficientemente bom para você viver uma vida confortável por aqui. Vamos para o sul da Europa, um lugar muito popular com muitos brasileiros imigrando. Então, temos muitos brasileiros hoje com cidadania espanhola, portuguesa ou italiana. Então, vamos lá. Espanha, 1.167 euros o salário mínimo, um salário SAP de 4.619, uma proporção de 3,96. A Grécia, o salário mínimo de 832 e um salário SAP de 4.305, uma proporção de 5,17, uma proporção bem grande. Portugal, 823 euros o salário mínimo, um salário SAP de 3.038 euros, uma proporção de 3,69. Realmente, algumas propostas que eu tive antes de vir para cá, para Portugal, o salário girava em torno disso mesmo, então tá bem conduzente. Itália, o salário mínimo de 1.120 euros e um salário SAP de 3.820, uma proporção de 3,41. Lembrando que no sul, em cada um desses países se fala espanhol na Espanha, grego na Grécia, português em Portugal e italiano na Itália. Tá? Normalmente, pelo que eu tenho visto nas vagas referente a esses países, são conhecimento na língua local, tá? Então, aprender a língua desses países é muito importante se você tiver interesse, por exemplo, em trabalhar. Se você tiver interesse em trabalhar em algum deles. Mas o inglês também é essencial, pois muitas das empresas, se você for trabalhar em um desses países, provavelmente é uma empresa que tem comunicação com outros países. É muito comum aqui na Europa, por isso o inglês é essencial. Vamos lá, pessoal. O último grupo aqui da nossa lista é o K, United Kingdom ou Reino Unido, com um salário mínimo de 1.583, um salário SAP de 5.769,17 euros. Tá? Lembrando que no Reino Unido é a Libra. Lembrando que no Reino Unido é a Libra, não é o euro, mas nós estamos convertendo essa pesquisa, pois toda a pesquisa foi feita em euro. Vamos lá, conclusão da nossa pesquisa. Então, falando em salário, nós temos os campeões aqui. A Suíça, em primeiro lugar, a Dinamarca, em segundo lugar, a Holanda em terceiro e Luxemburgo em quarto. Tá? Lembrando que é muito importante você verificar a relação custo de vida também com o salário. Tá? Nós estamos considerando, é claro, que esse salário mínimo é o suficiente para você viver nesses países, porém, todos sabemos que às vezes não é bem assim que funciona, né? Vale você fazer a sua própria pesquisa e direcionar a sua pesquisa de acordo com o país que você deseja emigrar. Falando em proporção, nós temos em primeiro lugar a República Tcheca, em segundo lugar a Polônia, em terceiro a Grécia e em quarto a Holanda novamente. Então, vale a pena você fazer uma pesquisa, pois se o salário mínimo desses países são mais baixo, muito provavelmente o custo de vida também é mais baixo. E aí você pode ter uma qualidade de vida, talvez, ou esse seu salário com SAP possa valer mais nesses países. Então vale a pesquisa para saber se realmente vale a pena migrar para algum desses países para trabalhar com SAP. Uma curiosidade é que a Polônia está muito alta, então faça sua pesquisa no LinkedIn, por exemplo, de vagas de SAP na Polônia. Então todo dia tem vagas novas e para diversos módulos em diversas áreas de tecnologia também. Para você que está chegando agora e não conhece nada e quer saber mais sobre essa profissão, sobre como trabalhar com SAP, o que é trabalhar com SAP, com essa área que paga tão bem nos países da Europa e no Brasil, e que não exige nenhuma formação superior e também não exige conhecimento em lógica de programação. Vou deixar alguns cards para vocês de vídeos nossos anteriores sobre conceitos mais básicos do SAP. Então é isso, pessoal, essa foi a pesquisa, essa foi a análise que eu fiz, tá? Baseado na minha pesquisa e essa foi a análise que eu fiz, tá? Lembrando que o salário não é o único fator importante para você decidir se você vai migrar ou se você pretende. Para decidir o salário não é a única coisa importante para você decidir migrar ou não para algum desses países, tá? Então vale a sua pesquisa e considerar os diversos fatores que são importantes para você e como são esses fatores dentro desses países aí. E aí?
O que você achou? Deixa aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente aí que segue a gente que também trabalha com SAP em outros países. Fala pra gente se essa pesquisa tá fazendo sentido ou não. O que você acha, se o valor que tá aqui é suficiente ou não para viver no país que você está vivendo, ou se você já teve experiência de viver em outros países dentro da Europa que estão contemplados nessa pesquisa. Diz aí no comentário, comenta aí pra gente. Mais uma vez peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. É isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais.